Se você quer descobrir qual é o melhor método para estudar e qual é a melhor estratégia, não ficar naquela baboseira de usar alguns métodos que são ineficientes. Então, no vídeo de hoje eu quero te mostrar quais são os bons métodos e quais são os métodos que você não pode perder tempo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado, ajudo você, universitário, concurseiro, seja qual for o estudante. O estudante quer aprender a estudar mais ou menos tempo, porque o estudante quer melhorar a sua forma de estudar. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns métodos que, na minha opinião, são ineficientes e alguns métodos que são eficientes, para você tirar suas próprias conclusões e ver qual é o método que você quer mais utilizar e qual é o método mais recomendado para você. Eu já quero começar com um método muito clássico e utilizado por muitas pessoas, que é o grifar na hora de estudar por livros, né? Quando você vai fazer a leitura para aprender através dos livros, a famosa grifar por cor, color code e tudo mais, que para quem não sabe, o color code é usar as cores para sinalizar cada função, ou seja, vermelho para atenção, para frases marcantes ou alguma coisa assim. E por que na minha opinião, isso não é eficiente para o teu estudo? Porque quando você só grifa informações, você só está passando uma cor numa linha, numas palavras, numa frase, você não está aprendendo com aquilo, você só está grifando e muitas vezes você acaba grifando muita coisa e não tira nada de proveito. Primeiro que você não consegue nem tirar as informações que são importantes do texto e nem aprender com elas. Então, na minha opinião, usar a famosa grifar, né, grifar as palavras do texto, na minha opinião, não é nada eficiente. Por quê? Porque justamente pelo fato de você só estar fazendo um estudo passivo, vamos dizer assim, você só está grifando e colocando palavras ali que para você não vão servir de nada. O que contraposto a isso eu recomendo você fazer? Eu sempre vou fazer isso de falar um método e mostrar um contraposto para vocês de como que você pode tornar esse estudo mais efetivo. Qual é o método ideal para essa questão de leitura? Para a questão de leitura, eu sempre vou recomendar a vocês a resumir o que vocês entenderam do parágrafo, porque além de você ler o texto e se obrigar a entender aquele texto, você mostra para o seu cérebro que, opa, eu entendi aquilo. E você tirar um resumo daquilo significa que eu li, eu absorvi o conteúdo e agora eu estou tornando mais claro para mim mesmo. Então eu vou fazer um resumo para tornar claro para mim mesmo. Então quando você faz isso, você está fazendo uma leitura ativa, você está fazendo um estudo ativo. Então esse é um método ideal para a questão de leitura. Então grifar não vai adiantar de nada. Grifar só vai fazer você perder tempo passando caneta ou tinta nas linhas. Então não é efetivo. Para ser efetivo, você tem que pôr a mão na massa. Eu sempre falo para vocês, o estudo ele se baseia quando você escreve, né? Então quando você escreve, você consegue reter muito mais. Então, você fazer um resumo do que você entendeu vai ser muito mais efetivo do que grifar as linhas. O segundo método que eu quero comentar aqui com vocês, que é utilizado também por muitos estudantes, que é a questão de fazer os resumos dos textos, né? Pegar os textos e fazer aquelas colunas, que eu não sei como se chama o nome daquilo, que eles fazem, divide a folha no meio e escreve metade em um, metade no outro, escreve um resumão extensaço, que parece que aquilo é um artigo e não é um resumo. Então, por que pra mim isso não é efetivo? Porque assim, pensa comigo, o resumo ele tem que ser um apoio de estudo. Como eu sempre falo, o resumo ele é apoio de estudo. Ele tem que ser para você revisar e não para você estudar. Estudar é quando você está estudando a matéria pelo livro. A revisão é para você só retomar alguns pontos principais. Então você reescrever tudo, parece que você está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, tá fazendo um copia e cola. Então por isso fazer aqueles resumos muito extensos não é um bom método de estudo. Por que você está fazendo? Perdendo muito tempo escrevendo e muitas vezes você copia, você fica copiando frases e parágrafos, isso acaba atrapalhando você. Qual que é a forma correta de se fazer um resumo? A forma correta de fazer um resumo, como eu disse, ele é para revisão, você só deve colocar pontos principais para você relembrar aquilo que você estudou. Por exemplo, eu sempre gosto de usar aqui o exemplo da célula. Eu estou estudando lá células, o neurônio, né, que é uma célula nervosa. Estou estudando lá. Eu estudei inteiro o que é o neurônio, o que é uma célula. Estudei
tudo sobre os neurônios bem especificado. No resumo, eu não vou colocar tudo isso novamente. No resumo, eu vou colocar pontos que são importantes. Ah, o neurônio é isso, existem essas funções do neurônio, existe a glia, que faz parte junto do neurônio, existe lá o soma, que é o núcleo do coisa. Você vai colocar palavras que são relevantes e importantes. Então, é nesse ponto que vocês têm que tomar cuidado. A revisão e o resumo não pode ter muita informação, porque o resumo não é para você estudar, é só para você relembrar as informações. Então, sempre o resumo de vocês, o melhor método de resumo para vocês fazerem é colocar somente as palavras principais, as palavras-chave, porque você só precisa olhar para a palavra e relembrar aquilo. Então, é só para você dar aquele estralo novamente na sua cabeça, porque para aprender o conteúdo é pelos livros. Então, sem dúvidas, esse é o método ideal para você fazer uma revisão de uma forma correta, não fazer uma revisão cansativa que demora muito tempo, porque tem gente que leva muito tempo fazendo revisão, resumo e tudo mais, fica horas fazendo com estabilo e não sei o que, e pinta e borda, e no fim não fica uma coisa útil. O resumo tem que ser uma coisa útil e eficaz para você. Então você não pode fazer uma coisa exagerada, sendo que não vai ser útil para você. Além de você perder tempo, você não consegue aprender e não consegue revisar. O terceiro método que eu quero comentar com vocês aqui é o método da revisão por questão. Esse é uma coisa que sempre particularmente chega no meu Instagram. O que você acha do resumo por resolver questões para relembrar e tudo mais? E o que eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu não acho que a revisão através de questões, resoluções de questões, seja algo ruim, um método ruim. Eu não acho que seja ruim. Só que eu acho que existem pontos específicos para vocês fazerem isso. Por exemplo, se você está estudando para o vestibular, como eu sempre falo, estuda primeiro a base, depois para vestibular, estou deixando isso bem claro, para vestibular, provas assim, concurso e tudo mais, sim, é ideal que você resolva questões, porque na prova vai ter muita questão e você precisa praticar isso. Então, sim, eu recomendo. Só que para a faculdade, para a escola, eu não recomendo tanto, porque não é um número exagerado de questões. Não é questões como o Enem, que tem perguntas enormes. Então não é tanto assim. A revisão ela é mais para te ajudar a ter resistência na hora da prova. Por exemplo, o Enem é uma prova muito extensa, então você precisa ter maior resistência criar essa resistência para fazer a prova. Agora, questões de faculdade, de prova de faculdade e de escola, não é tão útil. Esse método de revisão não é tão útil. Por quê? Porque pensa que no Enem você consegue pegar provas antigas para fazer as revisões. Mas na prova da faculdade, na prova da escola, você mesmo vai fazer a pergunta para você praticar. Não faz sentido. Você está fazendo uma pergunta que você mesmo já sabe qual é a pergunta e qual é a resposta. Não faz sentido para você usar isso para trazer isso na sua mente de volta. Não faz sentido. Então, para a faculdade, para a escola, não é um método útil. O que seria útil nesse caso é a verbalização. Se você quer fazer uma revisão, ao invés de ser por questão, você quer fazer uma revisão, você pode fazer a verbalização, que é o quê? Explicar essa matéria para alguém. Pega alguém, Igor, não tem ninguém em casa que possa ficar escutando eu explicar uma matéria. Explica para a parede, explica para o espelho. O que você vai fazer? Pega o conteúdo que você estudou e começa a dar uma aula sobre isso. Começa a explicar, isso aquilo, isso aquilo, isso aquilo. E em função disso, você dá uma aula. Além de você relembrar tudo que você está estudando, você está explicando, está deixando mais fácil para você. Então, esse é um ótimo método para quem está em escola e faculdade. Agora, caso de concurso e vestibular, sim, ou a resolução de questões pode ser um bom método, sim. E antes de eu ir para o último método, que para mim, na minha opinião, assim, ele é o melhor método de todos. É um método, assim, muito rebuscado, é muito efetivo. Eu sei porque eu já usei várias vezes e ele foi muito efetivo. Mas antes de eu chegar nele, eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu tô postando vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para vocês sobre estudo, para vocês aprenderem a estudar de verdade. Eu sei que a maioria não teve um bom ensino, não aprendeu a estudar de verdade, que é aquela aprender a aprender mesmo. Então eu sugiro você se inscrever aqui, que eu sempre tiro essas dúvidas e sempre tento mostrar para vocês a melhor forma de estudar. Eu também sugiro você se inscrever no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, e também tá o link na descrição. Se você descer na descrição, vai estar lá, @IgorPsico. Lá eu respondo caixinhas de vocês diariamente. Mas agora o último e tão esperado método. Qual é esse método? O método Feynman.
Eu já falei aqui com vocês sobre ele. O método Feynman, ele tem, se eu não me engano, se você procurar o melhor método de estudo, vai estar lá o método Feynman. O que que é o método Feynman e por que que ele é tão útil? O método Feynman, ele é um método que visa muito reforçar aquilo que você aprendeu. Isso que é o problema de muitos estudantes, não reforçar aquilo que aprendeu. No método Feynman, ele fala sobre alguns pontos sobre você explicar o conteúdo que você estudou e você identificar os erros e as faltas de conteúdos que você está tendo na sua mente. Ou seja, você vai explicar um conteúdo lá, eu quero estudar, revisar um conteúdo. Eu começo a explicar para uma pessoa e eu começo a ficar, isso significa que você não está memorizando da forma correta. Significa que você não memorizou aquela informação. Então você anota e revisa. É aí que você consegue identificar o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Aí você consegue revisar e preencher a lacuna. Por isso que ele é um excelente método. Além disso, ele fala muito sobre a questão de explicar para uma criança. Por que que isso é tão importante? Porque quando ele faz essa metáfora de explicar para uma criança, ele está querendo que você, quando você for explicar um conteúdo, você deixe claro e simples o conteúdo. Você pegue aquilo que parece ser enormemente difícil, eu não sei se existe essa palavra, mas enormemente difícil, e você torne aquilo claro e fácil de ser entendível. Então você pega um conteúdo, por exemplo, que eu gosto sempre de usar esse exemplo, de astrofísica. Pega esse conteúdo de astrofísica. Como que você vai deixar isso claro para explicar para uma criança? Claro que você não vai explicar para uma criança, mas essa hipótese, essa metáfora na tua cabeça de que você tem que deixar esse conteúdo de astrofísica mais fácil e mais simples. Como que você vai fazer isso? Por isso que ele é um método excelente. Esse método, assim, se vocês quiserem procurar aqui no meu canal, tem o melhor método de estudo. Ele é, assim, é fundamental para quem quer estudar da forma correta e quem quer reafirmar aquelas informações que você já estudou na sua mente. Então, ele, sem dúvidas, é um método essencial. Eu espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Espero que vocês tenham tirado proveito de quais são os métodos bons, quais são os métodos ruins e aprender que alguns métodos não são efetivos e quais são as melhores estratégicas. Aprenda com quem já passou por que vocês estão passando, já passou por erros. Eu já testei a maioria desses métodos que eu falei que eram ruins e de fato não foram bons para mim. Então, assim, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Aprenda a estudar de verdade. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!